Nesta terça-feira, a Câmara aprovou o projeto de lei que deve aumentar a pena para os crimes de furto, roubo, receptação de produtos roubados e também para latrocínio, que é o roubo seguido de morte. Foram 269 votos a favor e 87 contrários. Porém, se dependesse dos deputados de esquerda, o resultado seria bem diferente. Todos os parlamentares filiados ao PT, PCdoB, PSOL, PDT, PV, PSB, PSD, MDB, Podemos e Solidariedade votaram, então, pela rejeição da proposta. E, então, no site da Revista Oeste, você confere quais foram os deputados, então, que votaram contra a implementação de leis mais duras para criminosos no Brasil. Ana, quero te ouvir, está aqui na tela, então, exibida a reportagem que nós publicamos no site da Revista Oeste, para quem quiser, então, checar o nome dos deputados que votaram de maneira contrária ao aumento de pena para os crimes, então, de furto, roubo, receptação de produtos roubados e também para o crime de latrocínio. Mas esse é o ponto, não é, Paula? Não adianta GLO, isso tudo aí primeiro. Um show para a imprensa, um show para olha como estamos fazendo, como estamos trabalhando, porque uma GLO que tem, inclusive, data para acabar, né? Maio de 2024. É claro que nós não queremos uma GLO permanente, mas o que nós queremos são políticas de segurança pública, políticas de Estado, e não apenas de governo. Isso que aconteceu hoje foi um mise-en-scène apenas, né? Não, vamos aqui, GLO, olha como estamos fazendo. Mas o que adianta se a polícia prende e depois solta, um judiciário completamente aparelhado, solta, se a polícia prende, legislações mais restritivas, né? Justamente mais restritivas para que essas pessoas continuem encarceradas, criminosos perigosos, se essas legislações não passam. O que adianta se o Supremo Tribunal Federal proíbe incursões policiais em áreas que criminosos dominam as comunidades, dominam a população, dominam os cidadãos? O que adianta uma coletiva e esse mise-en-scène todo de hoje se o discurso amanhã é contra as armas dos CACs e não o tráfico de armas, e não as armas dos traficantes? Já ouvimos o absurdo do ministro da Justiça dizer que os CACs alugam armas para os criminosos. Então, assim, claro que nós queremos mais segurança, uma medida dessa é bem-vinda porque tem o apoio das Forças Armadas, principalmente nas nossas fronteiras, só que é uma medida paliativa, nós vamos enxugar gelo, enquanto isso nós temos senhoras que estavam com a Bíblia na mão no 8 de janeiro, com penas de 17 anos na cadeia. Está errado. Está tudo invertido nesse país. Não adianta fazer uma coletiva dessa, apresentar um plano de uma segurança dentro de uma GLO, que é uma medida extraordinária. E o que vai acontecer em maio de 2024? Aí a GLO, e aí? E as pessoas inocentes que simplesmente estavam ali no 8 de janeiro, que não participaram de vandalismo e dos possíveis crimes contra o patrimônio público e que estão com 14 anos, uma pena dita pelo STF. Então, Paula, é claro que nós sempre queremos medidas maiores de segurança, mas isso aí que nós vimos hoje, perdoe, é um teatro, porque apresentar políticas duradouras de segurança pública, esse governo não apresenta e também não dá o direito do cidadão de bem defender a sua propriedade e a sua família com uma arma legal. Silvia, acho que dá para juntar esses dois assuntos aí no seu comentário, né? Lula anunciando, então, GLO no Rio de Janeiro e também a esquerda votando em peso, né, contra o endurecimento da legislação penal brasileira. O comentário da Ana é perfeito nesse sentido, Paula. É um teatro.
isso que a gente assistiu, o ministro Flávio Dino, ao lado do ministro José Múcio Monteiro, ministro da Defesa, né, os comandantes das tropas militares, o presidente Lula, isso é tudo um teatro. É claro que, de fato, os portos, por exemplo, aeroportos também, mas no caso dos portos, Santos, Paranaguá, no Nordeste, são sim um caminho para o tráfico internacional de drogas. E o Brasil, muitas vezes, faz parte de um corredor de escoamento de drogas que vem de países como Peru, como a Bolívia, como a Colômbia. Porém, é claro que a Marinha vai atuar patrulhando tudo isso, mas não há nenhum poder territorial, porque a nossa Constituição, a atribuição é da Polícia Militar Estadual, da Polícia Civil, não é dos militares. Mesmo caso com os homens do Exército ou da Aeronáutica. Então isso é tudo um grande teatro de um governo que, depois de 10 meses, não conseguiu apresentar um único projeto sobre segurança pública. Nenhum, nada, a ponto do ministro Flávio Dino estar no olho do furacão, contra as cordas e criticado pelo próprio PT no Congresso Nacional. Nós temos noticiado isso, nós temos acompanhado isso em todos, inclusive na mídia tradicional, na velha mídia que protege o ministro Flávio Dino, que presta assessoria de imprensa em canais e emissoras de televisão para o ministro Flávio Dino, mesmo eles estão criticando a atuação da segurança pública, que é uma atribuição da pasta do ministro Flávio Dino, além da Justiça. Ele foi ao Congresso Nacional na semana passada, numa audiência, e foi questionado sobre o desmembramento da pasta, porque isso passa pela cabeça do presidente Lula, porque a segurança pública é um calcanhar para os brasileiros e um calcanhar para todos os governos, sobretudo em estados como o Rio de Janeiro e a Bahia, tomados pelo crime. No caso da Bahia, pior ainda, são 16 anos de administração estadual do PT. O líder do governo no Senado é um ex-governador da Bahia. O atual ministro da Casa Civil é um ex-governador da Bahia. Então, por ser uma área tão sensível, há todo esse teatro, há todo esse jogo de cena que não vai dar em nada, absolutamente nada. Só a única forma de estrangular o crime organizado é por meio de inteligência das polícias e de uma ação efetiva, no caso do Rio de Janeiro, nos morros, inclusive porque eles estão descendo e se espraiando. No caso da Bahia, em cidades do interior e resolvendo o problema da Cracolândia, da violência urbana, a mesma que acontece, inclusive, na cidade de São Paulo. É o pequeno furto do celular também. E esse daí é aquele que a esquerda passa pano. É o ladrãozinho de celular que o presidente da República chama de meus meninos. É a mesma coisa com essa votação que você mostrou agora há pouco. 80 deputados se manifestaram contra endurecer penas para crimes de furto, crimes de roubo, de latrocínio, que é o roubo seguido de morte. E aí, quando nós dizemos aqui, por exemplo, no S Sem Filtro, que não tem filtro, que eles defendem bandidos, o que eles fazem? E, se for num período eleitoral, eles correm no TSE e essas postagens em redes sociais são removidas, a censura, nós somos processados por dizer que eles estão defendendo bandidos. Então, eu encerro perguntando, quem rouba? Quem furta? Quem comete latrocínio é o quê? Não é bandido? Cris, quer arrematar o assunto? Eu quero complementar com algumas informações importantes. No site da UEST aqui tem 2 reportagens, uma dando os detalhes da lei, porque tem gente no chat dizendo que aumentar 2 anos não resolve nada. Resolve sim, porque quando a pena, por exemplo, por furto era de 1 a 4 anos, na verdade é o que está valendo ainda hoje, muitos juízes decretam aquelas penas alternativas. Vai pagar cesta básica ou prestar serviços para a comunidade e tal. E com 2 anos a mais de pena, já tem que ir para um cumprimento de pena diferente. Então já ameniza assim, já faz o candidato a bandidinho aí, né, aquele que só quer roubar celular para tomar uma cervejinha, pensar 2 vezes, porque vai ficar um pouquinho mais pesada a punição. A outra informação importante é que esse projeto de lei que foi apresentado pelo deputado Kim Kataguiri, de São Paulo, teve 269 votos a favor e 87 contra. E o site da revista Oeste traz uma matéria mostrando
quem é quem, dando nome aos bois. Então é importante que vocês acessem para saberem quem são os deputados dos estados de vocês que votaram contra. A gente sabe, né? São todos, e aqui tem os partidos também, são de todos os partidos de esquerda. Então tem PT, tem PCdoB, PSOL, PDT, todos esses partidos aí da base do Lula. Os deputados votaram contra aumentar a pena para bandidos ficarem mais tempo na cadeia. É disso que se trata. Então é importante que quem não seja assinante venha para a nossa comunidade de assinantes, porque a Revista Oeste faz esse trabalho também de dar nomes aos bois, coisa que raros jornais do Brasil fazem hoje em dia. Então fica o convite para quem não é assinante ainda entrar para a nossa comunidade, tem aí o QR Code, tem o link para o pessoal assinar. Venham ser assinantes e apoiar esse jornalismo que faz diferença no Brasil, que traz a verdade, dando nome aos bois e sem medo, né, Paula?